Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Continuando aí a série sobre as minhas provas, as provas do JP. Hoje eu vou mostrar para vocês uma prova de primeiro ano que tem, questões teste e questões dissertativas. O tema geral da prova é o setor terciário da economia. Bem, vamos dar uma olhada e aí vocês veem o que vocês acham. Como as minhas provas testes, eu sempre coloco aqui um gabaritinho, para facilitar a correção, no vídeo anterior, na prova do segundo ano, também mostrei, até um gabarito maior. Essa prova eu fiz 6 questões dissertativas e 6 questões teste e 4 questões dissertativas. Vocês vão ver que eu peguei questões de vestibular. Como a prova era para o primeiro ano do ensino médio, às vezes eu precisei dar uma alterada ali nas alternativas, ou reescrevê-las, ou deixar meio que absurdo assim, para diminuir um pouco do nível de dificuldade da questão. Mas vamos ali, uma por uma, a gente vai conversando. Então tem aqui um mapa, de fluxo de tráfego de internet, ali de bits por segundo, É bem nítido, que os Estados Unidos aí é o lugar do maior fluxo de tráfego de internet. E aí o enunciado, É de grande relevância aqui o fato de que uma grande proporção do trânsito de internet do mundo passa pelos Estados Unidos. Isso significa que a NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, poderia acessar uma quantidade alarmante de ligações telefônicas simplesmente escolhendo as instalações certas. O que é ainda mais inacreditável, essas instalações não passam de alguns prédios conhecidos como hotéis de telecomunicação, que hospedam os principais centros de conexão de internet e telefonia do planeta todo. São os hubs. Bem, a respeito da configuração espacial e geopolítica retratada no texto e no mapa, é possível afirmar que, primeira, essa é a razão da grande pobreza dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muita coisa, mas não dá para chamar Estados Unidos de um país pobre. Letra B. Essa situação explica o fato de que os Estados Unidos tenham atualmente a maior dívida pública do planeta. Até aí é verdade, os Estados Unidos realmente têm a maior dívida pública, a qual levou esse país à falência. Não, os Estados Unidos ainda usam, o dólar, manter o dólar como moeda do mundo, são um destino importante aí de investimentos. Letra C. Em um mundo cada vez menos dependente de fluxos imateriais de informações, cada vez menos dependente. Na verdade, o mundo depende cada vez mais, E assim, a posição geopolítica dos Estados Unidos, tudo menos irrelevante. Letra D, O mapa representa, por meio do trânsito de internet e do fluxo de ligações telefônicas, uma globalização que integrou completamente tanto norte-americanos, que agora possuem o mesmo padrão de vida de populações africanas. Isso acontece, Às vezes a gente faz a prova, e acaba faltando aí uma letrinha. Não, Os Estados Unidos vivem de uma maneira, o pessoal lá vive de uma maneira bem melhor, do que a maioria ali dos países africanos. Letra E. A presença de fixos, como algumas instalações de armazenagem e conexão, influencia a orientação dos fluxos e dá aos Estados Unidos uma posição de destaque no contexto geopolítico. É isso. Tá? Só para vocês saberem, existe um conceito ali na geografia de fixos e fluxos. Fixos são as infraestruturas, e os fluxos são os fluxos de informações, de pessoas, de seja tudo aquilo que está móvel, no espaço. Então, exercício 1, letra E de elefante. Questão 2,
Não sei que universidade é essa, o PF, né? Mas tem aqui, ó, de acordo com estimativas da Organização Mundial do Turismo, OMT, o turismo internacional deverá crescer significativamente nos próximos anos. E aí tem a estimativa do turismo mundial, né? Nota que ele está dividindo aqui, ó, por continente, né? Então, desse pedacinho até esse daqui é a Europa, desse daqui são os países da Ásia, né? Então, de maneira geral, né, na expectativa, o turismo cresceu. Com base no gráfico acima e seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta. Nas provas oficiais, às vezes eles não destacam, né, se quer correta ou incorreta. As incorretas, né, quando eu peço incorreta numa questão, eu sempre procuro destacar para o aluno, tá? Para ficar mais fácil aí para ele ir pegando o jeito. A região do mundo com maior turismo internacional em 2010 e que deverá ser a maior com esse tipo de turismo em 2030 é a Europa. Olhando o gráfico, isso é verdade. Letra B. O turismo está entre as atividades econômicas que mais cresceram desde o final da Segunda Guerra Mundial. Em 2013, cerca de 1 bilhão de turistas realizaram viagens internacionais. Beleza, né? Ninguém vai mentir por um número, tá? Apesar das flutuações da taxa de câmbio, os países da Ásia e do Pacífico apresentarão um grande aumento de chegadas internacionais. Verdade. Ásia e Pacífico vai melhorar aí o número de turistas. Letra D. A pandemia de Covid não afetou a projeção do turismo mundial. A gente sabe que sim, né? Então, essa é uma questão que eu mudei ela para trazer aí um tema, né, super atual. Se a gente teve pandemia, as pessoas pararam de viajar, lockdown, um monte de coisa, né? Isso, obviamente, afeta essa projeção de turismo. Terceira. Letra E. O uso das redes de comunicação para divulgar atrativos de diferentes lugares impulsionou a venda de pacotes turísticos, que se tornou um negócio altamente rentável. Perfeito. Né? Inclusive, tem empresas que fecham a compra de hotel, fecham a compra de assentos no avião e depois elas vão transformando isso em pacotes, né, e gerenciando a venda disso. Né? Portos com maior movimentação de containers em 2012. Né? Dá para ver aí de maneira nítida, né, que os portos com maior movimentação de container são aqui, ó, Hong Kong, Xangai, né, e o porto aqui de Singapura, né? Todos aqui os do Sudeste Asiático são os mais movimentados. Containers são grandes caixas metálicas utilizadas para o transporte de mercadorias. A quantidade de containers dos portos mais movimentados do mundo, observado no mapa, é explicado por uma tendência da economia mundial nas últimas décadas. Essa tendência está apresentada em... Né? Então, assim, por que está saindo, né, movimentando muito container lá na Ásia, né? Ampliação da rede de telecomunicações com a América, isso não tem nada a ver com container. Redução do comércio de matérias-primas na Europa? Também não, né? Concentração do transporte rodoviário na África? Também não. O que faz sentido aí, até com o lugar onde tem maior quantidade de cargas movimentadas, é aqui, ó, terceirização da produção de bens industriais para a Ásia, né? A Ásia produz, né, muitos bens industriais ou componentes utilizados, né, para fabricar manufaturas. Então, né, por isso que vai sair muito container aqui desse pedaço do planeta. Questão 4, né? Países com mais internautas. Você vai olhar uma tabela, sempre olha o que tem mais e o que tem menos. Ó. China em primeiro em número de internautas, Brasil em último aí entre os 5 no número de internautas. Usuários do Facebook. Né, Estados Unidos, Brasil, Índia, México. Perceba que o Brasil, né, tem bastante usuário de Facebook, quase todo mundo que usa internet é usuário de Facebook. Mas, né, quando a gente olha aqui, a China não tem usuário de Facebook, é o país que tem mais internautas. Né? Apesar da presença da China na primeira lista, observa-se sua ausência na segunda, o que é explicado por qual fator? É o controle estatal da informação, né? O governo chinês controla, né, que sites podem operar, atuar lá na China e, além disso, né, exige dessas plataformas, né, que elas deem, né, para o governo chinês seus metadados.
Não é a precariedade da tecnologia 5G, né? A China é bem avançada nisso, tanto que está vendendo equipamento 5G para o mundo todo. Não é um país mais de baixo nível econômico, né? Hoje um trabalhador chinês ganha mais que um trabalhador brasileiro, na média, e também população reduzida não se aplica à China. Questão 5. Primeira palavra escrita, o Homem das Cavernas aí. Prensa móvel lá do Gutenberg, publicações em massa, e-mail, Twitter, 140 caracteres, o que há mais para se dizer, né? Aqui é uma charge sobre a evolução, né, da comunicação, tem um pouco de ironia aí. Ao longo da história, as sociedades criaram diferentes formas de se comunicar, as quais foram se intensificando e modernizando de acordo com avanços da ciência, das técnicas e do domínio do homem sobre a natureza, em seu processo de apropriação, organização e representação do espaço geográfico, dando origem ao atual período técnico-científico e informacional. O modo capitalista de produção tem como principais fundamentos a relação indissociável entre produtor e consumidor. Tal relação ocorre pelo funcionamento da sequência invariável entre produção, circulação, distribuição e consumo, pois a comunicação é o vetor que antecipa o consumo, alcançando diversos pontos do planeta. No contexto da citação acima, é correto afirmar que: letra A. Comunicação é o trunfo primordial do capitalismo, pois é responsável pela disseminação das ideias e valores dos países centrais em direção à periferia, havendo intenso consumo de bilhões e bilhões de dólares nos países africanos. O problema aqui está nos países africanos. Há pouca interferência direta da comunicação no consumo, pois todo mundo sabe que propaganda não funciona. O texto está falando algo ao contrário, tá? E aqui, né, eu pus bilhões e bilhões de dólares, porque assim, embora tenha um comércio, né, os africanos são um mercado consumidor importante para vários países, principalmente para a China, não é o lugar, né, onde mais se gasta dinheiro, até por conta, né, das características socioeconômicas aí da maioria da população. Letra C. A comunicação antecede consumo, pois é graças a ela que os produtos se tornam conhecidos para os consumidores. Eu gostei dessa, mas eu vou ler as outras. A comunicação instantânea, induzida pela atual revolução técnica científica, proporciona possíveis realizações de consumo em várias dimensões, nos diferentes lugares do mundo, excluindo a camada mais pobre de países periféricos de práticas consumistas. Não. Tá? A gente vai ter em países periféricos, né, população mais pobre, ela consome. Não consome muito? Não. Mas ela consome, ela vê propaganda, né, ela é influenciada por ela. Melhor e mais usado meio de comunicação hoje em dia é o rádio, né? Piada. Então, né, diante aqui das apresentadas, eu acredito que é a letra C. Comunicação vem antes do consumo, né? A gente precisa saber que o produto existe para poder comprá-lo. Último teste, né? Tem aqui uma tabela de usuários de internet por continentes, né? Porcentagem da população de cada lugar aí que usa a internet, né? A internet é uma rede mundial de computadores criada, né, na década de 60 como sistema de defesa ligado ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Tem muita defesa, né? Que na década de 90 foi aberto ao público em geral. Como a tabela acima evidencia, o acesso à internet não está disponível para toda a população mundial de forma igualitária. Essa desigualdade de acesso compromete o desenvolvimento tanto dos países quanto das classes sociais menos favorecidas. Assinale a alternativa que explica esse comprometimento do desenvolvimento econômico e social. Prioridade dada a meios de comunicação tradicional como correio. Né? Não, né? Correio já saiu, né, de moda. Correio agora entrega mercadoria principalmente. B. Controle estatal da internet, que define o que pode e o que não pode ser feito na internet. Né? Isso acontece em alguns países, mas na maioria do mundo, né, a internet é livre. É uma terra sem lei, inclusive. Letra C. A preocupação com perda de hábitos e costumes faz com que as pessoas evitem usar a internet. Acredito eu que não, né? O pessoal tá conectado aí direto.
E letra D, né, provavelmente é essa por eliminação, a ausência de infraestrutura de comunicação dificulta o acesso à internet em países pobres. Verdade, né? Precisa ter dinheiro para instalar essa infraestrutura e países pobres costumam ter mais dificuldade nisso. As dissertativas. Notem, né, que eu fiz as dissertativas, eu peguei uma questão que estava A e B, e aí eu fui mexendo nela, tá? Então tem o pessoalzinho aqui indo para votar na urna eletrônica, grudado no celular e caindo no buraco do Zap. Vivemos um dos mais importantes processos de desenvolvimento dos meios de comunicação e de informação, com as transformações sem precedentes no estilo de vida das pessoas através da popularização da internet e do domínio das mídias sociais. Tal realidade fomentou nos últimos anos polêmicas e manipulação da sociedade por meio de redes sociais, como as notícias que trataram das eleições presidenciais nos Estados Unidos, Venezuela e Brasil. Esse fato nos remete à questão política, mas também podemos observar reflexos em outras esferas da sociedade, como saúde, educação, meio ambiente, economia, entre outros. Como esse tipo de informação é conhecido nas redes sociais, né? Bem, isso aqui é uma questão, né, que os meus alunos estavam ligados, né? É um tema super, hiper, mega atual, que são as fake news, né? Eu podia aceitar notícia falsa ou quem escreveu fake news. Questão 8. Apresente 2 exemplos desse fenômeno recente na política, na saúde ou em outros temas sua escolha. Na saúde, vender ali aquele negócio, né, de kit de cloroquina, ivermectina, né, fake news, tem gente que recebe lá, coma abacate, e o abacate tem pH 15, né, tipo, né, um abacate alienígena. E na política, a gente pode falar, né, de políticos que espalham aí fake news, né, para, de alguma forma, conseguir votos, conseguir apoiadores e disseminar o medo, né, dos eleitores nos seus adversários políticos. Podia falar de meio ambiente, né, falar, não teve incêndio na Amazônia, né, o óleo lá nas praias do Nordeste foi a Venezuela que jogou, tem bastante coisa aí. Próxima. Fluxos turísticos internacionais criaram redes que se organizam espacialmente e tendem a acentuar a hierarquização dos territórios. Eles aumentaram exponencialmente nas últimas décadas e em 2010 atingiram 1 bilhão de chegadas e até 2020 esse número deve dobrar. Então a gente tem aqui, né, os países, né, que mais receberam turistas, né? A maioria deles fica aqui na Europa, mas a América do Norte também. Apresente 2 razões que mostrem porque os fluxos turísticos, mesmo globalizados, permanecem concentrados em países desenvolvidos. Por uma razão simples, para fazer turismo precisa de dinheiro. E quem tem dinheiro está lá no mundo desenvolvido. Além disso, né, quem vai fazer turismo busca, entre outras coisas, atrações turísticas e segurança. E isso ele também encontra no mundo desenvolvido. Fazer turismo, por exemplo, aqui no Brasil, né, pode ser um pouquinho arriscado. Questão 10. Indique 2 motivos pelos quais a China se tornou um importante destino do turismo internacional, né? Um desses motivos é a civilização histórica aí, né? Tem muito patrimônio, né, histórico, natural ali para se visitar na China, né? Uma civilização milenar. O outro motivo é que a China cresceu e se desenvolveu. E ao crescer e se desenvolver, ela vai criando, né, uma infraestrutura de turismo que vai atraindo, né, esses turistas. Gente, cada questão dessa prova valeu 1 ponto. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau!